Em relação ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro é outro desses territórios esquisitos. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. E querem, às vezes, presidente, produzir aquilo que no direito a gente chama de prova de fato negativo. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Isso não existe juridicamente, queridos irmãos e irmãs. Quem diz que eu recebi, que mostre o tal informe mítico, mental, uma construção puramente fantasiosa, e diga que dia e que horas que eu recebi. Efetivamente, circulavam cards nas redes sociais de terroristas, na semana que antecederam o dia 8 de janeiro. Claro que eu fiquei chocado, eu sou brasileiro, patriota de verdade. E aí, patriota no coração, não é só do lado de fora. Patriota de verdade. E aí fiquei chocado, brasileiros e brasileiras, com essas ideias de destruir, de quebrar as coisas. Eu achei até que era mentira. De todo modo, como eu sou uma pessoa precavida, eu telefonei ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Eu telefonei ao governador de São Paulo, Tarcísio, que eu acho que os senhores conhecem. E eu telefonei ao governador Ibanez do Distrito Federal. E disse, olha, tem uns cards aí de gente que diz que vai quebrar, que vai destruir, que vai tocar fogo. Terrorista. Os 3 governadores disseram a mesma coisa. Nós vamos cumprir a Constituição. Lembro às senhoras e senhores que nós estamos sob amparo, sob o manto e sob a autoridade da Constituição. E a Constituição diz, no artigo 144, que quem faz policiamento ostensivo e de garantia da ordem pública é só um órgão, não são 2. Só um órgão. Se chama Polícia Militar. Está escrito na Constituição. Quem chefia a Polícia Militar? Os governadores. Eu fui governador. Respeito os governadores. E durante os 3 ou 4 dias, está aqui o Robson, que foi governador. Durante uns 3 ou 4 dias, essa rotina se verificou, de telefonemas com esses 3 governadores. E os 3 diziam a mesma coisa. A Polícia Militar vai fazer a sua parte. No Rio de Janeiro fez. Em São Paulo fez. Inclusive contra uns desvairados que queriam tocar fogo numa refinaria, numa distribuidora de combustíveis. Eu falei com o governador Tarcísio e disse, governador, por favor, fecharam aí uma refinaria, querem tocar fogo, uma distribuidora, e ele prontamente enviou a Polícia Militar. Isto é a verdade. No caso de Brasília, é público e notório, o próprio governador Ibanez já disse, que disseram para ele uma coisa e aconteceu outra. Qual o engendramento criminoso que levou ao dia 8 de janeiro em Brasília? Em primeiro lugar, pessoas organizaram violência. Pessoas organizaram violência para quebrar, para invadir, para matar. Em segundo lugar, e essas pessoas estão sendo julgadas pelo Poder Judiciário, não é pelo governo, não. E devem ser julgadas. Autoridade da lei. E a Polícia Militar do Distrito Federal, infelizmente, não cumpriu aquilo que estava escrito. Escrito onde? Escrito do planejamento operacional da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que é o órgão constitucional competente para prover garantia da ordem pública.
Fui avisado por telefone que a Polícia Militar do Distrito Federal não estava cumprindo o seu papel. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no ministério olhando. Não, eu não estava no ministério olhando. Agora, era minha obrigação, como brasileiro, como tantos policiais sérios que enfrentaram aquela horda de alimárias, enfrentar aquilo, fisicamente, se necessário. Mas eu me dirigi ao presidente da República e disse: olha, nós temos uma situação constitucional ensejadora da intervenção federal no Distrito Federal. E propus a ele a adoção da medida. E a partir do momento que o presidente da República decidiu fazer a intervenção federal para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, a Força Nacional passou a atuar em parceria com a Polícia Militar e com as demais forças de segurança e conseguimos restabelecer a ordem em Brasília. Onde está a tão proclamada omissão? Eu não posso, senhoras e senhores, descumprir a Constituição e a lei. E não o farei. A Polícia Federal faz policiamento ostensivo? Não. Está na Constituição. A Polícia Rodoviária Federal faz policiamento ostensivo? Não. A não ser em rodovias federais. O Eixo Monumental é uma rodovia federal? Que eu saiba, não. Obviamente, portanto, na medida em que houve a intervenção federal, as providências que nos cabiam foram feitas.